Glória a Deus. E eu estou muito feliz porque o nosso Deus é bom. Esse dia que o Senhor te trouxe até aqui, eu quero te dizer que não foi em vão. Ele tem uma palavra especial para cada um de nós. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: Deus tem algo para ti nesta noite. Deus tem algo para mim aqui nesta noite, eu creio. E é maravilhoso quando a pastora Célia dizia assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. O que aconteceu? Ele veio. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele ouve cada uma das nossas orações. Ele ouve tudo aquilo que nós falamos com Ele. A palavra do Senhor me garante que se eu entrar no meu quarto e em secreto buscar o Senhor, derramar o meu coração ali na sua presença, sabe, eu não preciso ficar tocando o sino aí, falar que eu estou sofrendo as minhas necessidades. Ele disse: vai para o teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai em secreto. E aquele que vê o teu sofrimento, as tuas lágrimas lá no secreto, no escondidinho do teu quarto, esse vai te recompensar. Amém? Quem crê? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela vida, obrigada por este ar maravilhoso que nós respiramos. Obrigada pelo suprimento de cada necessidade. Obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar nada lá em casa, na vida dos meus irmãos também. Que muitas vezes a gente passa por dificuldade, mas nós sabemos que a Tua mão está ali para nos auxiliar. Mesmo que pedras venham tentar interromper o nosso caminhar, a Tua mão nos guiará a pastos verdejantes. Senhor, e nós te entregamos este momento na Tua presença. Fala através de mim, Senhor, fala para mim aqui nesta noite. E que cada um de nós possa sair daqui fortalecido, edificado na sua fé, pela Tua força, pela força da Tua palavra. E Espírito Santo, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho nessa noite acerca de obediência, autoridade e submissão. É aquilo que o Senhor pôs no meu coração, que eu tenho estudado bastante durante estes dias. E é algo extremamente importante para a vida de todo cristão, para a sobrevivência do reino de Deus na face da terra. Porque, sabe, um segredo muito importante que nós precisamos entender é que quem estabelece o reino na face da terra é a igreja. Não é o pastor ou o evangelista, a pastora ou o missionário, é o corpo de Cristo na face da terra, é cada um de nós. E nós, completando uns aos outros, que nós já pregamos bastante aqui, nós, cada um no seu trabalho, exercendo a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo deu para cada um de nós. Juntos, nós estabelecemos o reino de Deus na face da terra. E o universo, tudo isso que está estabelecido, o firmamento, a terra, as leis físicas, a aerodinâmica, tudo isso que vocês pensarem e imaginarem acerca da física, da química, da matéria, tudo foi estabelecido pela palavra de Deus. E lá em João nós vamos ver que a palavra, o verbo, se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Mais alto, igreja! E o universo foi estabelecido pela palavra. Em Gênesis você vai ver, lá no capítulo 1 de Gênesis você vai ver, e Deus disse: haja. Haja, o verbo em ação, Jesus Cristo, a palavra, a manifestação da palavra, entrou em ação e houve luz. E olhou e viu Deus que tudo era so good, muito bom, aleluia. Estou aprendendo com a minha mãe, né, gente? Coisa. E o que acontece? Adão cai, Adão peca, a Eva peca, Adão vai atrás, quer dizer. E aí, o que acontece? O princípio, ele se divide. E nós vemos o quê? O princípio da autoridade divina, por um lado, e o princípio da rebeldia diabólica, do outro lado. E a maior guerra que existe nesse universo, nessa terra em que nós vivemos, é a disputa de quem é a autoridade. Olha para a pessoa que está do seu lado, depende de você.
Depende de ti, da tua escolha, da tua decisão. E hoje, o mundo ele está caótico, nós vivemos inseridos numa sociedade completamente desestruturada, desestabilizada. Porque a maioria do povo escolhe o princípio da rebeldia diabólica. Escolheu, simplesmente por ele não ter a pessoa não escolher o princípio da autoridade divina, ela está sujeita ao princípio da rebeldia diabólica. Porque ao contrário do Senhor Jesus Cristo, ao contrário do nosso querido Espírito Santo, o que nós dissemos? Venha, Espírito Santo. Vem, Jesus, e habita dentro de mim. Ao contrário do Deus que nós servimos, Satanás, ele é legalista. Se nós não tomarmos uma posição, uma decisão, e decidirmos mesmo pela obediência divina, ele automaticamente toma posse. Ele aproveita-se das brechas que nós damos e estabelece o seu princípio de rebeldia diabólica. Tanto que nós ensinamos muito na escola que existe o reino de Deus e o império das trevas. E quem anda na escola e tal sabe muito bem a diferença entre reino e império. Sim ou não? Todos nós, né? O reino ele é estabelecido pela paz. O império não, ele é imposto, é imposição. E é isso que Satanás faz com este mundo. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 6. Gênesis. O capítulo 6, o versículo 22, é o primeiro exemplo que nós vamos ver de obediência e sujeição à vontade de Deus. Gênesis 6, o versículo 22. Se você começar lendo lá do versículo 13, nós não vamos ler a história toda, para ver se a gente ganha um pouquinho de tempo. É necessário remir o tempo, não é? Se você ler a partir do versículo 13, você vai ver que Deus, ele dá algumas ordens para Noé. E fala para ele, olha, vai chover muito. Eu vou destruir a terra. Então, constrói um barcão bem grandão. Chama a tua família, os animais. E eu creio que a maior parte de nós conhece essa história. Se você não conhece bem, chega em casa, tá bom? Anota aí no seu caderninho agora. Chega em casa, vai estudar a história. É muito bom a gente aprender acerca da palavra de Deus. E Deus chama Noé e fala para ele. Olha o versículo 13, diz assim. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Porque a terra está cheia de violência e eis que os desfarei com a terra. E aí Deus dá todas essas ordens para Noé. E no versículo 22, está escrito assim, assim, diga comigo, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. E aqui nós vemos que Noé ele tomou uma decisão de obedecer à vontade de Deus. Por mais louca que pudesse ser essa vontade, Noé ele fez o que? Ele tomou uma decisão. Olha, Deus mandou, eu vou fazer. Que loucura, 100 anos lá profetizando, o mundo vai acabar. Imagina, o primeiro ano ele devia estar muito fervoroso, né? Deus acabou de falar, então aí ele pregava e falava. Passados 50 anos, ele continuava a pregar a mesma coisa, construindo o seu barcão, não é? E anunciando. E ele obedeceu à vontade de Deus. Um pouquinho mais à frente, Gênesis 12, e o versículo 4. Outro exemplo daquele que se sujeitou à vontade de Deus. Nós temos aqui Abraão. O título desse capítulo diz assim, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Gênesis 12, o versículo 4. E na minha Bíblia está escrito assim, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Arã. Eu só estou mostrando esses versículos, irmãos, para a gente ver que teve gente que tomou a atitude correta. Ele fez o quê? Ele obedeceu à vontade de Deus. Por mais difícil que fosse para Abraão sair de perto da sua família. Aqui eu acho que a gente tem alguns imigrantes.
pessoas que já foram imigrantes também, não temos? Sim ou não? Temos alguns. É difícil ficar longe da nossa casa. A gente estava conversando ali, né, irmã Aurília? É muito difícil ficar longe da nossa parentela, daquelas pessoas que nós amamos. A minha mãe ficou 3 meses longe da gente. Ai, mãe. É muito difícil. E Deus fala para Abraão, sai da tua parentela. Sai aí do meio da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te enviar. E contra todas essas circunstâncias, Abraão, ele tomou uma decisão, confiando na promessa de Deus. E ele foi. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Ele obedeceu ao princípio da autoridade divina. Diga comigo, autoridade divina. Que isso possa ficar bem fixado nos nossos corações. Agora vamos abrir lá em Êxodo. O capítulo 3. E o versículo 1. A gente vai ver o exemplo de Moisés agora. Êxodo 3, o versículo 1 diz assim. Todos encontraram? Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E respondeu ele, eis-me aqui. Diga comigo, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastadores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. E uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, Senhor? Que vá a Faraó e diga a Faraó, tire do Egito os filhos de Israel. E disse, certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o teu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de terra de Israel e diz-lhe, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir,
nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito em todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Até aqui a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Moisés vai. Ele não falava muito bem, ele era meio gago, sabe? Por isso que ele fala: Senhor, quem sou eu para ir diante do rei do Egito e falar com o faraó? Gente, imagina a aflição de Moisés. Mas mesmo assim, ele não olhou a essas circunstâncias. E lendo todos esses versículos, você reparou que Deus avisou: olha, mas não vai ser da primeira. Não vai ser da primeira vez. Aí a gente sabe que aconteceu todas aquelas pragas, aquela situação toda, até que Deus permite que o povo de Israel saia daquela terra. Mais um exemplo do princípio da autoridade de Deus sendo estabelecida na vida do homem. E agora, o último que eu quero ler com vocês, Daniel. Vamos abrir lá em Daniel. Capítulo 6 e o versículo 10. E adiantando um pouco essa história, essa já é aquela fase da cova dos leões, em que havia muito pessoal lá que estava invejando Daniel. Tinham muita inveja, queriam o mal de Daniel. Então eles falam para o rei, né? Manipulam, faz um decreto. Não se pode orar. E o versículo 10... está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E Daniel se submete à autoridade divina. E sabe, maior do que todos esses exemplos que nós acabamos de ler aqui, dar só assim uma vista de olhos. E tem muito mais exemplos aí para a gente estudar, se você procurar bem e ler mais aí, gastar tempo, investir tempo estudando a palavra de Deus, você vai ver que muito mais gente escolheu obedecer à vontade de Deus. Mas mais importante que esses todos, nós temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O nosso maior exemplo. E nós todos consideramos que tudo que está escrito aqui nessa palavra é importante. Sim ou não? Cada tio, cada Y, cada vírgula, tudo que está escrito aqui é importante e completamente necessário às nossas vidas. Não diminuindo o exemplo de Noé, de Abraão, de Moisés, de Daniel. Não, é diferente. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio até essa terra exatamente para isso, para nos ensinar o caminho. Com o seu exemplo de vida. Mostrando para nós, como líderes, como liderança também, que a liderança não tem que ser imposta. Ela tem que ser exemplo. É diferente de ser chefe. E tem muita gente que acaba confundindo muito pastor, muito evangelista, muito missionário, muito presbítero. Muita gente confundindo, quer ser chefe dentro da igreja. Não dá, não funciona. Ah, eu é que mando. Não, eu dou o exemplo. E os meus discípulos, os meus liderados, eles fazem igual. Jesus, ele tinha o quê? Discípulos. Ele não tinha subordinados. Sim ou não? Eram 12, hein? É muito importante nós começarmos a meditar acerca disso. Porque quando eu olho para cada um de vocês, tem aí grande potencial de liderança em alguma área, com certeza.
a fazer alguma coisa que Deus te chamou, te capacitou para fazer. Mas antes de exercer liderança, cada um de nós precisamos aprender a exercer submissão às autoridades. E submissão à autoridade divina é submissão a autoridades delegadas por Deus. O seu pastor, a sua pastora, o seu líder. Tudo são autoridades. Estou falando assim, de igreja, tá, meus irmãos? Corpo de Cristo. Ele que levantou, Ele estabeleceu. E tantas vezes nós temos grande dificuldade de reconhecer isso, porque a gente fica perdendo tempo olhando para a pessoa. E não conseguimos ver no mundo espiritual a unção, a capacitação. Deus escolheu assim. A palavra de Deus me garante que não foi a pessoa que escolheu ser isso, ser aquilo. Não, lá no ventre da sua mãe, Deus decidiu que a pessoa teria aquele determinado chamado, aquela unção, aquela capacitação para exercer determinada função. E nós queremos, amém, estar obedientes ao nosso Deus. Glória a Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá em Pedro, 1 Pedro. O maior de todos os exemplos para nós é o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, o versículo 21. Está escrito assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Diga comigo, deixando-nos o exemplo. Deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. De boa vontade, Jesus Cristo se despiu de toda a sua glória maravilhosa, majestosa lá no céu. Tomou a nossa forma, se rebaixou a nossa forma humana para nos dar o exemplo, para nos ensinar o caminho. E se a gente abrir lá no Evangelho de João, vamos abrir? Aproveitando que hoje é uma noite para ensino, vai escrevendo aí todos os versículos. Chegar em casa, ler outra vez, amanhã no seu devocional. Glória a Deus. João 14, o versículo 28, está escrito assim: ouviste que eu vos disse, eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o meu Pai. Querido, preste atenção nesse versículo. Olha Jesus Cristo se submetendo à autoridade de Deus. Porque o meu Pai é maior do que eu. Porque o meu Pai... Está escrito assim na sua Bíblia? Presbítero Francisco, o que está escrito na sua aí? É assim que está escrito? 14, 21, eu disse? 28. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Entendendo em suma esse versículo, Jesus Cristo ele está reconhecendo a autoridade de Deus sobre a vida dele. Então, mas Jesus não era Deus? É Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ai, Laís, isso é tão básico. Nós temos o Pai, o Filho e... Então nós temos Deus na pessoa de Pai. Nós temos Jesus Cristo na pessoa do Filho, do nosso Senhor. E nós temos o Espírito Santo. É Deus na pessoa do Espírito Santo. E é necessário nós ensinarmos isso também, porque a nossa igreja está cheia de novos convertidos. Glória a Deus! Ai, vamos pregar dízimo de novo? Vamos, está cheio de novo convertido querendo aprender. Ai, vamos falar que Espírito Santo é Deus? Ah, todo mundo já sabe. A igreja está cheia de novo convertido, temos que pregar, gente. Sim ou não? Quer dizer, eu creio, cada domingo que vai passando, mais conversões, e o nosso coração vai se alegrando, amém?
que nós precisamos, porque é um mistério da redenção, é entender que Jesus Cristo, ele era homem aqui na terra. Ele não veio como Deus. Jesus Cristo, ele não trouxe do céu a obediência. E lá em Hebreus, no capítulo 5, pode ir abrindo, e no versículo 8, você pode abrir. A gente vai ver que ele não veio obediente. Hebreus, capítulo 5, e o versículo 8. E por que ele veio como homem? Para nos dar o exemplo. Ele passou por todas essas coisas que ele passou aqui na terra, da mesma maneira que eu e você passamos. Esse é o mistério da redenção. Somente o Espírito Santo para nos trazer a revelação dessa grande verdade. Hebreus 5, e versículo 8 diz assim, olha, ainda que era filho, na sua Bíblia está com letra maiúscula, filho, querendo dizer que era filho de Deus, tá? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. Você vê que ele não veio todo certinho lá do céu. Não estou dizendo que Jesus pecou, hein? É diferente. Ele se irou, sim ou não? E ele aprendeu, por meio de tudo aquilo que ele sofreu, a ser obediente. Ele aprendeu a obediência. E por causa da sua sujeição, e porque ele foi submisso a Deus, porque ele foi completamente obediente ao Pai, ele passou por todo aquele processo. Lá no Getsêmani, ele transpirou gotas de sangue. Você consegue imaginar essa cena? E a semana passada, talvez a semana passada, né, pastor Antônio, que nós tivemos aula? Ganhei coragem e disse uma frase que eu tinha vontade de dizer. Jesus não tinha a mínima vontade de morrer por nós. Não tinha, meu irmão. Jesus tinha alma. E ele era homem. Como eu e como você. Ele não estava com vontade. Aí você vê que ele subiu lá para orar. E quais foram as palavras de Jesus? Ele chorou ali, quebrantou o seu coração. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mostrando para nós que ele não tinha vontade de morrer por nós. Mas mesmo assim, ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. E ele se esvaziou. E ele massacrou a sua alma lá no Getsêmani. Mas todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E ele morreu por nós. Quem pode dizer aleluia? Por causa da submissão de Jesus Cristo, hoje eu e você temos acesso à presença de Deus. Hoje nós temos salvação porque ele se esvaziou, porque ele se submeteu à vontade de Deus. E como Pai amoroso que é o Deus que nós temos, ele sujeitou o seu único filho para passar por toda essa situação, para que hoje eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 2. Vamos ver o resultado dessa submissão do Senhor Jesus. Vamos ver o resultado da sua obediência por tudo aquilo que ele padeceu. Filipenses 2. Então,
Achei. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Não se esqueça que nós lemos lá em Hebreus 5, 8. Em 1 Pedro 2, 21, que ele veio para nos dar o exemplo. Amém? Lembre-se disso. Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus também o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, daqueles que estão na terra e debaixo da terra. E diga comigo, e toda língua, com convicção, e toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! O resultado da submissão, o resultado da obediência. Era bom aquilo que Jesus Cristo ia passar? Não. Mas era o melhor, era o correto. Foi aquilo que Deus determinou que Jesus Cristo passasse. Tantas vezes na nossa vida, meu irmão, faça essa comparação. Olha o versículo 5. De sorte que haja em vós um mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. De sujeição, de obediência. Ai, mas essa liderança é muito assim, é muito assada. Submeta-se. Só existe bênção para aquele que é obediente. Ai, mas a liderança assim, não se preocupe. Certo ou errado, quem vai dar conta com ele é Deus, não é você. Essas semanas o bispo tem pregado, né? Não vamos julgar as pessoas. Tão fácil que é falar, né? Tem uma canção do Asaf que diz assim: quem vê de longe não sabe o quanto eu sofri. Quem vê de longe não sabe o quanto eu chorei. Quem vê de longe não sabe, fica falando, fica julgando, fica criticando. Ninguém sabe o que você passa lá na sua casa. Ninguém sabe o que eu passo na minha. Ninguém sabe o que eu passo entre mim, o que acontece entre mim e o meu marido. Mas aí falar a gente gosta, né? Ah, isso e aquilo. Não se preocupe. Versículo 5 diz: toda sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ser obediente, ser submisso. Não se esqueça que eu disse, há pouquinho eu disse, estar sujeito e submisso à vontade de Deus, muitas vezes, todas as vezes passa por estar submisso à autoridade que Deus instituiu. Autoridade eclesiástica, autoridade governamental. Ah, mas o nosso governo é democrata. E a democracia é governo do povo. Então é o povo que manda. Tá, mas o povo manda para escolher representantes. Aí o povo escolhe representante e depois fica falando mal do representante. Só entre nós, hein? Só aqui entre nós. Democracia é um sistema falido. Não fica esquentando a sua cabeça com isso. A crise vai acabar, né? Eu ouvi dizer. Hoje aqui à noite. Quem crê? Eu disse um amém bem forte ali atrás. Na nossa casa, na nossa família, vai acabar. Sabe por que a gente não depende desse sistema, meu irmão? Não fica queimando a sua cachimônia com essas conversas, não, gente. O nosso Deus está acima de todas essas coisas. E nós pertencemos ao reino dos céus. Embaixadores de Cristo. A nossa sociedade é outra, é extraterrestre. Somos ETs. É verdade. A Bíblia me fala que Jesus Cristo foi para o céu preparar a minha casa.
A minha morada e a sua? Aleluia. Sabe, eu estou muito confiante. Deus está nesse negócio. Glória a Deus. Diga comigo, de sorte que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Submissão, obediência à vontade de Deus. Glória a Deus. É para pagar imposto? Paga. Fica reclamando, Deus mandou, dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mandou dar o dízimo, gente. Deus sabe o que faz. Não vai faltar nada lá em casa, não se preocupe. Isso é trabalho, tarefa de Deus. Aleluia. E é necessário nós compreendermos, sabe, meus irmãos, eu não estou falando de finanças, hein? Que a provisão de Deus, ela chega até a nossa vida pela obediência, pelo reconhecimento à autoridade divina. Se nós pararmos um pouquinho para pensar acerca da oração que Jesus Cristo, o modelo da oração que Jesus Cristo nos ensinou, diga comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a seguir? Atenção, ele reconheceu a autoridade divina primeiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita. Ele está reconhecendo a autoridade divina. E a seguir, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Reconhecendo a autoridade, se submetendo à autoridade, obedecendo à autoridade divina. A seguir, a provisão chega até a nossa casa. Amém? Quantos creem? A obediência é um dos requisitos para nos manter firme neste reino. Quem estabelece o reino na face da terra? A igreja. E ao estar submisso, estar obediente, sempre à vontade, aos mandamentos de Deus, nos mantém firmes, fixados nesse reino. Então, mas uma vez salvo, salvo para sempre? É. Mas a Bíblia fala que a salvação ela é desenvolvida. Não é verdade? Através da obediência, da santificação, buscando cada vez mais a santidade. Nos manter no reino tem um preço. O acesso é grátis. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Negar-se a si mesmo. Esvaziar-se da sua vontade própria. Escolher obedecer à vontade de Deus. Mesmo sem vontade. Assim como Jesus Cristo. Sem vontade nenhuma foi até aquela cruz. Aleluia. Agora eu quero ler com vocês rapidamente 2 exemplos acerca de desobediência e insubmissão. Exemplos que nós não devemos seguir. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Levítico, no capítulo 10. Levítico 10, versículo 1. Levítico 10, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai,
levai os vossos irmãos de diante do santuário fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Aqui nós vemos o exemplo dos filhos do sacerdote. O que aconteceu aqui? Eles entraram na presença de Deus, dentro do santuário, sem que Arão permitisse, sem falar com Arão. Ah, nós somos filhos de Arão, gente. Eu posso entrar lá a hora que eu quiser, acender o meu incensário, oferecer meu holocausto. Eles não podiam entrar na presença de Deus sem a ordem do Pai. Só porque é filho, pode fazer o que quiser? Ah, só porque eu sou esposa do presbítero João, gente. Lindo ele, né? Ah, eu sou esposa dele, gente. Eu tenho aí uns... Como é que fala aquela palavra? Cunha. Isso. Ah, eu tenho uma cunha. Eu posso entrar lá e fazer o que eu quiser. Errado. Não é por parentalidade, nem afinidade, nem amizade. É por unção. É por autoridade. Certamente. E eles também eram sacerdotes. Mas Arão era sumo sacerdote. A autoridade estava sobre a vida de Arão. E o que Deus vê aqui? A rebeldia dentro do coração deles. Na hora, cai fogo do céu, os consomem e todos morreram. É um exemplo de rebeldia, insubmissão. Talvez arrogância também. De achar, supostamente, porque era filho do sumo sacerdote, podia fazer o que quiser, na hora que quisesse. Se você continuar lendo a história, você vê que é uma catástrofe mesmo, uma calamidade. Porque depois Arão cai do banquinho, ele estava muito gordo, ele cai do banquinho, quebra o pescoço, morre. A nora dele dá a luz ali e morre também. Nossa, insubmissão. E eles acabaram se submetendo ao princípio da autoridade diabólica. E não existe final feliz para aquele que se associa ao pecado. Para aquele que se associa à insubmissão às autoridades. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Achar que pode falar de qualquer um, de qualquer maneira. Achar que pode falar mal do pastor. Achar que pode falar mal de alguma autoridade dentro da igreja que Deus não está ouvindo? Cuidado. Ele não dorme. O guarda de Israel não tosquenejará, nem dormitará. Ele está nos vendo. Segundo exemplo, eu queria só que você anotasse. 1 Samuel 15, do versículo 1 ao do versículo 10 ao versículo 31. Anote, depois leia em casa. Essa história é fantástica. Muito boa. 1 Samuel 15, versículo 10 ao versículo 31. Aqui vai nos contar a história de Saul, o rei de Israel. Ele sai para a guerra para lutar contra os amalequitas. E aí Deus dá uma ordem: mata tudo. Mata, destrói, põe fogo em tudo, nos animaizinhos, nas mulheres, nos filhos, mata tudo. Aí Saul vai lá, ele teve uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Aí o que ele fala? Não, eu vou poupar as ovelhinhas, os gados, para oferecer holocaustos ao Senhor. Era bom, não era? Sim ou não? Era bom oferecer holocausto ao Senhor, mas não era o correto. Não foi isso que Deus mandou fazer. E aí, o que acontece? Nessa altura, Deus rejeita Saul como rei de Israel. E escolhe outro, que nós sabemos que foi o rei Davi.
em submissão. Olha só, ele pensou que a ideia dele era melhor do que a ideia de Deus. Imagina, gente. A ideia de Deus é sempre o melhor, sim ou não? Deus é mais inteligente que nós. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos são mais altos, os planos dele são melhores do que os nossos planos. E se você acabar de ler a história, é trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Porque Saul, ele acaba sendo morto por uma amalequita. Não matou todo mundo, morreu pelas mãos de uma amalequita. Se ele tivesse feito a vontade de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Aí você me pergunta assim, Laís, mas é difícil. Aí você fala assim para mim, é muito difícil. Aí eu digo para você, é muito difícil mesmo. E se você perguntar ao pastor Rangel, ele também vai te dizer que é muito difícil, sim ou não? Viver nesse mundo. Sendo obediente à voz de Deus. Sendo obediente à vontade do Espírito Santo. Sendo obediente àquilo que Jesus Cristo nos mandou. Mas deixa eu te dizer, é o melhor que nós podemos escolher para a nossa vida. Escolher se submeter à autoridade divina. Como que a gente vai conseguir? É quase impossível. Abra sua Bíblia comigo em João 15. João 14, peço desculpa, é João 14, capítulo 14. Como que nós vamos fazer para imitar o Senhor Jesus Cristo, tão perfeito que Ele foi nas suas decisões? Até escolher morrer por nós, Ele escolheu. Como que nós vamos conseguir? João 14, o versículo 15. Todos encontraram? João 14, o versículo 15. Está escrito assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, porque voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhes Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. E tenho-vos dito isto, estando convosco. Diga comigo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você tem o Espírito Santo. Deus, o Pai, Jesus Cristo, que Ele faz um trocadilho de palavras, Ele veio viver dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E é esse Espírito que o mundo não conheceu, este Espírito que o mundo não pôde receber, esse Espírito nos vai ensinar e nos guiar em toda a verdade. Se cairmos, Ele nos levanta. Se tropeçarmos, Ele nos ampara. E Ele nos ensinará o caminho a seguir. No mês passado nós demos o caráter de Deus.
que fala acerca das pessoas, né? Da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. E já há um tempinho a gente vem falando acerca do Espírito Santo. Em tanta situação que acontece na nossa vida, dá vontade de jogar tudo para o alto e falar, não, vou desistir mesmo, tá difícil demais. Aí eu orava lá em casa, Espírito Santo, me ensina, me mostra, eu não estou sabendo o que fazer. E Deus falava dentro de mim essa verdade, o Espírito Santo que o mundo não pode receber, você tem esse Espírito Santo. O Espírito de vida, o Espírito de Deus habitando dentro de nós. O grande mistério da Trindade habitando dentro de nós. Você é o tabernáculo de Deus. Ele vive dentro de você e te capacita para toda boa obra. E te capacita para esse caminho que você e eu, esse caminho que nós temos que trilhar. Vamos ficar em pé? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E no seu espírito você começasse a clamar pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Assim como nós precisamos do ar para respirar. Tantas vezes que nós nos sentimos perdidos, Senhor, sem rumo, sem direção. Nós clamamos pelo Teu Espírito Santo.